Fala galera, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai, deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir aqui cheio de arquivo. A gente vai criar uma pasta aqui na desktop, tá? Deixa eu até voltar aqui, que aí eu consigo ver, ó. A gente criou uma pasta ali, tá? E a gente vai dar um nome para ela de meu site, tá? Meu site, tá? E aí a gente vai abrir essa pasta. O que acontece geralmente quando a gente está desenvolvendo um site? Deixa eu fechar os projetos aqui e eu abro um do zero. Tá, vamos lá. O que acontece aqui geralmente, né? Deixa eu abrir aqui no meu site. Pronto, deixa eu fechar esse. Pronto, perfeito. O que acontece geralmente? Eu posso até vir aqui, né, com o Windows da mesma forma, eu posso criar um arquivo aqui de texto, né, e modificar ele. A gente já está utilizando aqui o VS Code, então, quer dizer, eu posso já criar aqui como HTML e ele já vai abrir como código. Geralmente, a arquitetura de um site, ela se divide da seguinte forma, né? A gente vai ter ali a página inicial, né? E as outras páginas que são páginas que vão estar sendo distribuídas ali, página de contato, quem somos, serviços, são outras páginas que a gente vai ter dentro do nosso projeto e que aí a gente vai distribuir informações ali do site. Só que dentro de todos esses projetos a gente tem que ter pastas para organizar, por exemplo, uma pasta para, sei lá, uma pasta de imagem, né, uma pasta de scripts, né, normalmente a gente usa JS, né, uma parte só de estilos, né? Uma pasta só de estilo. Então é a pasta que vai ter o arquivo CSS, porque são os arquivos de estilo, né? Então, geralmente um projeto simples de site ele vai ter a estrutura do site, que é HTML, né? Um projeto em HTML, e o CSS, que é o estilo. E aí, conforme o site vai se tornando um projeto mais elaborado, ele vai ter ali dentro dele mais arquiteturas, né? Basicamente isso que a gente usa, e se a gente tiver, por exemplo, dentro do projeto arquivos incluídos ali de servidor, por exemplo, a gente pode colocar ele dentro de um link, por exemplo. Ou se a gente tiver partes de um projeto, a gente pode colocar ali partes, né? Que é onde vai ficar as partes de um projeto. Eu normalmente organizo meus projetos dessa forma, né? E aí dentro do partes eu posso colocar aqui partes da home, né? Partes home, partes, sei lá, de serviços ou contato, eu posso colocar aqui. Partes de dados, eu posso colocar aqui, entendeu? No Inc, geralmente eu coloco ali um arquivo e um load, né? E aí dentro desse load eu coloco as funções, entendeu? Dentro da pasta functions. Mas isso é a organização do projeto. Então vamos imaginar que a gente está construindo um site aqui, um projetinho. A gente pode fazer um pequeno formulário, vamos supor assim, e a gente vem aqui no Google, né? E a gente pode abrir ele. Aqui eu tenho uma extensão que é, se eu não me engano, Live Service, se eu não me engano, que eu estou utilizando. E essa extensão ela faz o que? Ela inicia um servidor só para visualização de arquivos. Arquivos HTML nesse caso aqui. Server. Tá. Ok. E aí ele tem aqui o projeto. Qual a vantagem de você puxar isso aqui até aqui do que você usar assim, como um endereço de servidor? A vantagem é que se eu atualizar aqui, por exemplo, colocar um texto escrito, aqui não atualizou porque ele é local, tá vendo? Ele está utilizando o local, né? Ele está puxando o arquivo. Então, para eu atualizar, eu tenho que dar o F5, né? Aqui no Mac seria Command R, né? O F5. Lá no outro, no servidor, já era para ter atualizado, né? Já era para ter atualizado. Estranho. Deixa eu ver se ele está funcionando. Ele não está atualizando. Provavelmente ele está com alguma falha aqui no Go Serve, no Go Live, né? Vamos ver. Olha, ele não está atualizando.
Enfim, a função dele aqui era manter atualizado o arquivo. Não entendi porque ele não está fazendo a atualização automática, né? Estranho. Nesse caso é mais fácil puxar direto, né? Se ele não estiver funcionando. Deixa eu tentar desinstalar e instalar de novo esse live server. Deixa eu encerrar ele. Live server. Tá, desinstalar. Só para ver o que vai acontecer. Ele tirou dali. Aí eu vou instalar de novo o live server. Só para ver se tinha algum bugzinho. Auto update tá atualizando, tudo certinho. Tá, eu vou fechar de novo só para garantir que ele reiniciou o VS Code aqui, só para a gente evitar ter alguma falha, tá? Vamos ver agora se ele vai funcionar direitinho. Deixa eu ver. Parece que não. Eu acho que ele tem que ter um CSS, né? Então vamos criar um arquivo CSS só para a gente ver. E aí toda vez que atualizar, eu acho que ele atualiza. Vamos ver. E eu acho que ele tem que ter a estrutura, né, do HTML. Eu vou testar só para ver se vai funcionar. Vamos ver. Link. Tem que puxar o link, né? href. O que é href? Link na href. Eu posso colocar aqui link .css, que ele já vai dar o href mesmo. Tá, vamos ver se ele vai funcionar. Ah lá, ele já está funcionando, porque ele entende que agora ele tem um arquivo CSS, ele tem uma estrutura, enfim, ele tem uma estrutura HTML completa ali, então ele lê como se fosse um projeto que está sendo atualizado. Deixa eu ver só se ele vai atualizar, se tiver isso aqui, se ele vai, ele está atualizando, ó. Estranho, né? Acho que era porque antes estava sem a estrutura CSS do... agora está atualizando. Ele decidiu que vai atualizar mesmo. Ah, não, ele parou. Ele entendeu que é a estrutura do HTML. Entendi agora. Ele só reconhece quando é a estrutura do HTML, ó. Viu? Então é isso. Ele reconhece a estrutura ali do código. Tá, interessante. O que acontece aqui? Dentro dessa estrutura toda... E assim, é bom você exercitar e não gravar aquilo, ficar desesperado tendo que gravar cada coisa. Quanto mais você exercitar, você vai repetindo aquilo ali, aquilo vai se tornar normal no seu dia a dia. É como andar de bicicleta, você vai treinando, treinando, até que se acostuma. Você, entre aspas, aprende, você assimila aquilo dali, né? Então é a mesma coisa aqui. Você não precisa ficar, eu tenho que decorar isso, eu tenho que decorar. Sempre que você precisar, você vai ter acesso à internet, ou você pode anotar em algum lugar ali e deixar para quando você precisar, você só lembrar o nome, sabe? Tipo, mas geralmente você vai ter uma estrutura fixa ali, bonitinho, de como que é o código, de como que é aquela estrutura. Então é basicamente isso aqui. O HTML é estrutura. Vamos supor assim, a gente vai construir uma casa. O que a gente tem naquela casa? A gente tem a parte de que você tem que cavar, você tem que fazer a coluna, você tem que fazer a estrutura da casa, né? E depois você começa a pintar, eu não sou o cara da parte de construção, não. Mas depois você começa a decorar, pintar, que é a parte visual. E depois você cuida de outras coisas, que aí eu vou falar aqui na parte de site, é a parte de dados, né? É o back-end, que aí é uma outra etapa. Mas inicialmente, cara, você vai ter essa estrutura. Inicialmente, essa estrutura é a parte de que você vai ali construir aos poucos, né? O HTML, que é essa parte que vai aparecer, né? E ela vai aparecer sempre bem feia e você vai estilizar com CSS, né? Então é basicamente isso, ó. Quer ver? Vou te dar um exemplo aqui, ó. No código HTML, a gente tem uma organização, né? A primeira tag do HTML é o HTML, então, assim, não tem nada difícil nisso, né? Você vai utilizar HTML e fechar HTML.
ele tá meio zoado porque os plugins que eu uso para outras coisas, né? E aí, quando eu vou usar para uma coisinha assim, ele não atende. Tá. E aí dentro do HTML você tem duas estruturas. Uma que vai aparecer no site, né? Que é o corpo do site, o body. E a outra é o cabeçalho, que ele não aparece no site. Então, assim, eu acho que assim, aqui, ó, tá vendo? Ele já não tá aparecendo lá, mas aparece, né? Só que o que você chama aqui geralmente não vai aparecer porque são configurações, por exemplo, title é o título fica no cabeçalho, né? Então, o que que acontece? Meu site, por exemplo, se eu colocar aqui meu site, em cima já está aparecendo aqui, meu site. E aí o que que acontece? Né? Isso aqui não está aparecendo no corpo. Se eu colocar aqui dados, são coisas que tem que aparecer no corpo. Então, a gente tem que aprender assim, dessa forma. E geralmente quando a gente está escrevendo no bloco de notas, a gente vê tudo assim, retão, né? E aí fica aquela coisa embolada, mas com o programa de edição de códigos, você geralmente vê assim, como se a tag estivesse abrindo aqui e fechando aqui. E o que indica que está fechando? É uma barrinha, né? Essa barrinha aqui. Então a tag abre, né? E ela fecha. A gente chama isso aqui de tag, elemento, tanto faz, tá? E esses elementos aqui, o elemento HTML, dentro dele vai ter cabeçalho e conteúdo, né, que é o body. É o head e o body, né? E aqui o title. O title é o título que fica dentro do head. É basicamente isso, né? E aí o que que a gente faz agora no corpo do site, né? A gente vai pegar e criar elementos, por exemplo. Eu posso colocar um H1. O que que é H1? Rating, né? Título 1, né? Primeiro título. Vem dessa tradução. Então, título 1, título 2, né? Geralmente é isso. Aí é subtítulo, né? H2. E aí você vai ver que por ele ser um H2, ele automaticamente ele desceu para a linha de baixo. Por quê? Porque esse elemento aqui, ele pré-configura que ele vai pegar a linha toda, né? Ele é um título. Então são características ali. Você pode ali configurar ele para a mesma linha? Pode, mas tem alguns significados. Por que que vai usar o H1? Por que que vai usar outra característica? E aqui a gente coloca o parágrafo. Chega a ser simples assim, né? Texto. Escrever texto. Pronto, ó. Ele vai atualizar. Se eu tivesse abrindo normal, né? Se eu clicasse lá para abrir normal assim, se eu atualizasse aqui, olha lá, não atualiza. No outro já atualizou, porque ele tá pelo plugin, tá? E aí o plugin ele fica aqui embaixo aberto observando os arquivos. Então eu consigo atualizando, né? É um plugin interessante, ó. Perfeito? E aí o que acontece? A gente pode fazer aqui, né, uma div, que é um bloco, né? Eu vou bem devagar para vocês entenderem. Se eu for pegar aqui, ó, e colocar aqui uma exclamação e der um tab, ele já completa para mim e coloca outras coisas aqui, né? Um viewport, que é para mobile, né? Ter uma configuração bonitinha no celular, para na hora que você for adaptar, ele já deixa aqui. O TF8, ele entende que é a colação, né? O grupo de letras, vamos dizer assim, que você deve usar. Então, dependendo de como você estiver programando, se você não botar o TF aqui, a colação certa, né? Ele pode ficar com tio desconfigurado, um monte de coisa configurada. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês, tipo um tio. Deixa eu ver aqui. Vamos? Olha lá, o tio tá ali. Eu não sei se vai aparecer, né? ISO 88 é alguma coisa assim. 8891, alguma coisa assim. Colação ISO 8891, alguma coisa assim. 8859. Tá.
8859-1. Deixa eu ver se ele... ele reconheceu aqui. Em alguns casos ele não reconhece, tá? É só de exemplo para vocês verem que isso aqui funciona, tá? Então o TF8 aqui nesse caso é padrãozão. E aqui você pode colocar PTBR, né? De exemplo. Ó, aqui é a mesma coisa, você pode selecionar e dar um tab para ele, né? Que aí ele vai... No bloco de notas isso aqui já não funciona, né? Você tem que ir lá e instalar o VS Code normal, tá? Então, assim, é bom você ter já instalado o VS Code utilizado que no bloco de notas. Que aí na hora que você der um Shift Tab, ele volta, se você der o Tab, ele fica normal. Ele sobe uma casa à frente, né? Daqueles que você selecionou. Se eu quiser voltar esse aqui, que não é viável, mas... ó, entendeu? Eu consigo organizar. Eu acho que tem um atalho aqui, ó, que eu aperto. Ctrl Shift F. Não. Aqui no caso é porque para vocês deve ser Alt Shift F, né? Aí, configurar. Eu vou botar o configurador HTML. Opa. Não. Gente. Não rolou não. Ele organizou, mas não identou o HTML, né? Acho que é padrão não identar a primeira linha do HTML, mas tudo bem. Eu gosto de identar dessa forma, de colocar um dentro do outro, assim, certinho, para você ver que onde está abrindo e onde está fechando, né? Onde está abrindo aqui e onde está fechando. Então, você não pode colocar, tipo, vou colocar um título agora, H1. Você não pode colocar esse título fora, entendeu? Nem em cima, né? Você tem que colocar entre as duas tags, porque todo o conteúdo vai ficar aqui entre essas duas tags. Então, são regras, tá? São coisas. Ali a gente sabe que vai aparecer se você botar em outro lugar, mas o ideal é que tudo esteja dentro do body. Se tiver errado, tá errado. Ele pode interpretar, mas tá errado. Entendeu? Então, isso tem que estar aqui. Tá, a gente vai criar aqui, eu vou utilizar div, né? E a gente vai criar aqui uma classe para essa div e eu vou dar formulário para ela. E aí a gente vai colocar um título. Deixa eu pensar. Título para ela, sei lá, entre em contato conosco. Não sei, exemplo, né? Entre em contato, pode ser, né? E aí a gente vai fazer um textinho aqui, né? Deixa eu ver. Que vai ser o texto que a gente vai usar assim, digite os dados abaixo, nossa, para entrar em contato conosco. É isso. Pronto. Estou indo um pouquinho devagar para vocês acompanharem a ideia, né, por trás. E aí, como eu vou agora importar isso aqui, eu posso dar um link aqui, link dos pontos CSS e dar um tab, mas eu também posso fazer manualmente, né, link. Para aprender é bom fazer manualmente, rel, e aí colocar aqui, style sheet, manualmente, href. E aí no href ele já vai perguntar, por exemplo, CSS, barra. Ele já sabe que tem um style CSS aqui. Então eu vou clicar e ele já vai aceitar. E aí agora a gente vai só... Eu gosto de fazer isso aqui assim, ó, com uma barra e um espaço. Porém, dá para fazer assim, sem fechar. Porque algumas tags a gente vai ver, tipo meta, algumas tags a gente vê que se ela não tiver, geralmente a gente chama tags de elementos sem conteúdo. Mas isso é bem chato. É tipo assim, se não tem nada dentro daquela tag, ela não precisa abrir e fechar. Porque ela já é uma função. Ela não tem nada dentro dela. Por exemplo, H1. H1 você tem alguma coisa que vai entrar dentro dessas duas tags, que é o título que vai entrar aqui. Agora, imagina uma imagem. Teoricamente, a imagem seria isso aqui, né? E aí eu colocaria, quer ver? Eu colocaria aqui o endereço da imagem, né? Só que não é.
A imagem, ela é aqui. Você tem que colocar um SRC, que é um source, né? É o caminho da imagem. Então, a imagem não vai ter nada dentro da imagem. Então, ela pode fechar aqui ou pode ficar assim. Entendeu? Então, aí você chama a imagem lá, por exemplo, img barra foto.jpg. Entendeu? E aí ele vai mostrar a imagem. Seria basicamente isso. Por enquanto, a gente só vai fazer aqui de exemplo, como se fosse um formulário, né? Eu vou fazer um form sem nada por enquanto, bem simples. E vou colocar um input aqui só de exemplo, né? Vamos supor que seja um... E também o input é um elemento vazio, porque ele vai entrar, não vai ter nada dentro do elemento. Ah, mas tem o texto dentro do campo. Sim, mas aí ele é o value, né? Value. Ele vai entrar aqui. Ou você pode colocar um placeholder, né? Que é um texto de amostra, vamos dizer assim, tá? Mas aqui é só de exemplo para vocês verem o que dá para fazer. Olha só, a gente já criou aqui, você pode ir treinando conforme vocês forem fazendo aí. E aí, título não, nome, aqui é nome, tá? Só de exemplo. Não vou colocar mais nada, mas eu poderia botar aqui name igual a nome, né? Nome, assim. E poderia botar também um ID, mas eu não vou colocar nesse caso. E aí posso colocar outro campo abaixo, né? Eu copiei aqui, só para vocês acompanharem. Copiei e vou colocar um nome e-mail aqui, né? Name e-mail, e vou colocar, tem que colocar aqui também. É isso aí. E aí copio e colo e coloco o telefone. Tá. Ó. Já ficou todos na mesma linha, ficou legal, tá? Inicialmente já ficou legal. O que eu vou fazer no... Eu só vou, antes de finalizar, só vou colocar um botão, que é um button, né? E podia também, e dá para fazer, tá? Input type button, né? Dá para fazer assim também. Só que hoje é mais moderninho fazer o button, só botão, né? Só o botão mesmo, normal. E aí, o botão a gente entende que ele vai ter um valor dentro dele, que é, sei lá, entrar em contato, enviar, né? Aí ele já vai ter ali. Se eu colocasse um input, por exemplo, não teria, né? Seria input, não tem name, tá? Não tem name. E aí eu teria que colocar value, né? E enviar. Seria isso. Aí a gente tem o mesmo resultado, só que o input ele é um elemento vazio, né? O button não, o button tem um valor dentro do elemento. Então é só para vocês entenderem a diferença de uma coisa para outra. Tá, vamos lá. O button a gente teria que botar submit, tá? Para ele enviar, senão ele não envia. Também tem isso, ó. Envia os dados aqui em cima como get, né? Depois eu explico cada detalhe. Mas se eu botar ele como button, né? Ele não envia nada. Quer ver? Deixa eu apagar. Ó, não faz nada. Porque ele entende que ele não é um botão de envio de formulário. Ele é apenas um botão com uma função aleatória. Ele não, como ele está aqui dentro do form, se eu definir ele como submit, ele vai enviar o form, né? Então ele vai assimilar que aquilo ali é o formulário. Tá, fechou. Agora, depois que a gente tem uma estrutura feita, de um site feito, tudo mais, aqui a gente tem um formulário, na realidade, né? Só de exemplo. Mas depois que a gente tem o formulário, agora a gente tem que fazer o visual desse formulário. Vamos lá para a parte prática disso. Primeiro, eu gosto, e a gente sempre usa todo estilo dentro de um arquivo CSS. Eu poderia pegar aqui um style e botar aqui style. Ó, quer ver? Style. E não preciso, mas, por exemplo, body, background e color black, né? Ele vai aceitar. Porém, olha como é que a página vai ficando grande. Então, o que eles fizeram? Eu consigo agora importar todo o estilo dentro de um link, né? Eu poderia também, tá? Dentro de cada elemento dar o estilo deles, tá? Ele dentro de cada elemento, tipo background color black,
Ó, tá vendo? Já funcionou. Ready. Só pra gente diferenciar. Dá pra fazer. Ou eu poderia pegar atributos, né? O que são atributos? São essas coisinhas que a gente colocou aqui dentro do elemento, ó, que está atribuindo ao elemento alguma característica. Então eu dou um espaço dentro do body e falo que BG color, agora já não é background color, mas agora é BG color, vai ser blue. E aí ele vai aceitar. Aqui como atributo, tá? Dessa forma. Assim como CSS, né? Aí você já está entrando para tudo que vem do CSS. No CSS seria background color, é mais comprido, né? É basicamente isso, né? Cara, é interessante vocês não ficarem decorando, mas treinarem isso muitas, muitas e muitas vezes, tá? E aí o que a gente vai fazer aqui? No body, eu gosto de colocar um margin zero, né? Se eu estiver programando, ó, o que aconteceu ali? Ele já foi pro cantinho. Ele só pegou uma margenzinha aqui no início, porque o H1 ele tem a característica de ter espaçamento por padrão. Então eu posso tirar aqui, eu não sei se é margin ou padding. Eu posso colocar zero, olha lá, ele já zerou, foi lá para cima. Então você vê que está funcionando, está acontecendo. E por causa do live server ele atualiza ali constantemente. Então está acontecendo. Só que agora eu preciso definir primeiro um font family. E aí nesse caso aqui eu não vou puxar um arquivo de fonte. A gente ainda está testando, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar o Open Sans para tudo, né? No body. Então, todo body vai pegar o Open Sans. Eu posso pegar o Poppins. Eu gosto mais de Poppins. Aí, legal. Poppins é legal. A fontezinha é legal. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar... eu não sei se dá para fazer isso, mas eu vou colocar HTML e body como min-weight. Min-weight 100%, sem VH, tá? Depois eu explico isso aqui, é basicamente para deixar ele padronizado com o tamanho da tela, tá? Eu utilizo essa técnica aqui quando eu vou fazer um posicionamento na tela. Isso não é obrigatório, tá? Isso aqui é só para um caso de estudo que eu estou fazendo aqui agora, tá? Mas é uma técnicazinha que eu uso. E aí o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer agora? Eu posso pegar num body e colocar flex. Display flex na realidade, né? É porque eu tô programando em outra dinâmica aqui, mas depois eu explico também outra coisa. Mas aqui, o que a gente vai fazer? Justify Content Center. E olha o que acontece, ele foi pro meio aqui, entendeu? E aí, isso aqui vai alinhar o conteúdo horizontalmente, né? Então, se a gente quer o conteúdo no meio, aqui Justify Content, eu estou justificando o conteúdo no centro. E agora eu vou fazer o seguinte, items, aligne items, né? Alinhar os itens no centro. E aí eles vão para o meio da tela, que agora é vertical, alinhar verticalmente, tá? Então aqui a gente tem um alinhamento. O que eu vou fazer? Tá? Eu vou primeiro centralizar o text align center, o título, e o parágrafo também, vamos? E o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é muito interessante e prático, né? Text align center. Ó, alinhou o texto. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo para ele, ó, que cada elementozinho eu só preciso escrever qual elemento eu quero classificar, que eu quero estilizar, e ele vai dar um estilo para aquilo ali. Então, eu quero, sei lá, que o título tenha color, a cor, né, vermelha. Pronto. Eu posso definir o código da cor, né? Então, cinza. Aqui FF0000, que é uma cor, o vermelho. Só que aí eu venho, ó, brinco aqui, troco de lugar o FF, azul. Tá? Só para vocês verem que funciona. Depois também, se vocês quiserem, eu faço uma aula sobre código X, que é esse código de cor. Mas isso aqui é muito legal. E você também pode fazer invertido, né? FF, FF. Ó, um ciano.
FF00FF. Ó, mais o que? FFFF00. Só para a gente ter as cores de ponta, né? As cores mais radicais, né? São as cores mais fortes. E aqui, black. Na realidade não é legal manter o black, né? Orange, vou colocar um orange. Aí, show. Aí o que a gente vai fazer? Né? A gente pode colocar um azul. Laranja com azul é legal? Não sei. É blue. Só pra gente ter um estilo aqui. Já tá parecendo um McDonald's, vamos dizer assim. Mas, pô, legal. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o formulário, né? Dar um merge nele. E aí tem uma técnica que a gente usa que é o seguinte. Os dois primeiros... Deixa eu ver se vai fazer diferença aqui. Aqui. 30. Os dois primeiros, nesse caso aqui... foi. Eu acho que foi, quer ver? Aí foi. Os dois primeiros, eles são topo e baixo. E os dois últimos são esquerda e direita. Então eu posso fazer, se eu colocar aqui 30, ó, na hora que eu inspecionar aqui, Ctrl Shift C, aqui no Mac é Command, na hora que eu inspecionar, ó, ele tem uma margem aqui laranja, tá vendo? Ao redor do formulário, ó, cadê? Opa, olha lá, tá vendo? Que ele tá em todos os lados. Para eu não colocar em todos os lados, o que eu faço? Eu coloco um 0 pixel aqui, que aí ele vai pegar em cima e embaixo e dos lados vai ficar aqui, entendeu? Eu posso fazer todos eles, tá? Aí vai entrar na ordem, em cima, direita, baixo, esquerda. É basicamente isso, tá? Só que nesse caso eu quero usar só dois. E aí quando eu inspecionar lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Calma. Ó, ele só pegou... Opa, ele só pegou... Por que não tá mostrando o formulário, gente? Ué, não pegou não? Ah, o X, tá. Aí, ó, só pegou em cima e embaixo, tá? Então, fechou. E aí, o que eu vou fazer agora? Form, eu vou dizer que é display flex, mas que eu quero que o flex direction, né, seja uma coluna, entendeu? E aí, o formulário, ele vai ficar um abaixo do outro, cada campo, né? Então, eu posso vir aqui e dar um gap de 3 pixels. Ó, tô distanciando cada um. 30 px. Ó, ficou muito distante. 10 pixels aqui só para ter uma referência, tá? E aí, o que a gente vai fazer em cada botãozinho? A gente vai vir em cada campo aqui. A gente vai vir no input. Como eu não coloquei o botão como input, eu posso colocar todos os inputs aqui dentro, porque ele só vai pegar os campos. Se eu botasse o botão, eu teria que vir aqui e determinar input type igual a text, né? Seria alguma coisa assim. Eu acho que é dessa forma que faz. Deixa eu ver. Input text. Input type text. Seria isso. Só que aí como nesse caso aqui eu só tô pegando os inputs, eu vou pegar só o input normal, né? Que é o campo em si. Então, vou pegar, vou colocar padding 15 pixels. Ó, ficou um espaçamento interno. A diferença do merging para o padding é que o merging é um espaçamento externo e o padding é um espaçamento dentro do elemento. Então, tá vendo aqui que ele deu um espaço da borda pro texto, né? Porque é interno, é um espaço interno ali dentro. Então, ó, vou colocar 10, também ficou legal. Eu posso só aumentar um pouquinho o font size, o tamanho da fonte. Então, vou colocar 2 rain. Tá? A gente pode trabalhar na fonte também com pixel, tá? Deixa eu ver, 20 pixels. Não sei, 16 pixels. Mais prático, né? Tá, eu não sei também se pegou o font family, só para ver. Poppins. Ah, não tinha pego, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não tinha pego.
Ou tinha? Eu não sei agora, deixa eu ver. Não tinha pego, tá, ok. E agora o button para finalizar esse primeiro vídeo, tá, gente? Deixa eu colocar aqui um background color no button, um azul, para combinar lá com... Caraca, ficou um azul forte, para combinar com o título, né, o texto ali em cima, tá? E a gente pode colocar aqui um padding, que é um espaçamento interno de 5 pixels. Ou 10 também, para ficar igual. Lá o de cima. Show. E aí tem uma bordazinha preta. Eu vou tirar só o border. Border color. Blue. Só para ficar igualzinho. E aí tem um border radius, que é o arredondamento dos cantos, né? E você pode colocar aqui uns 5 pixels. Ah, ele já ficou redondinho. Uns 12 pixels. Muito, né? 7 pixels. 7 pixels. Tá. Aí, o que eu vou fazer? O texto não está visível. Eu vou pegar e vou colocar uma cor branca, que aí ele fica bonitinho. É a mesma coisa, pelo que eu estou vendo ali. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse font family aqui para todos os elementos. Que aí, pô, eu coloco assim, ó, todos vão ter font family tal. Aí ele vai aceitar. Eu não preciso ficar colocando font family em tudo. Font family Poppins, não preciso ficar colocando toda hora, tá? Fechou. E aí, o font size aqui também vai ser 16 pixels. Tá, ó, o botãozinho ficou legal. Então, a gente já tem aqui um formuláriozinho. Para ficar legal, mais legalzinho, eu posso colocar um border color aqui, gray. Né? Border color gray. E o estilo da borda a gente pode definir também, tá? Border style. A gente poderia botar tudo ali de uma vez, né? Tipo border e definir, né? E definir, tipo border, a cor, né? Black. Calma. Não lembro a ordem. 2 pixels e solid. Dá pra botar assim, entendeu? Deixa eu ver se pegaria. Não lembro a ordem, mas ele vai funcionar de qualquer forma. Entendeu? E eu tô vendo que tá faltando border radius. O border radius não pode ser junto, né? Tem que ser, porque senão confunde aqui um com o outro. Então, ó, 10 pixels, ele dá arredonda ali, fica legalzinho, tá? Ó, 7, 6. Tá, aí já ficou legal. O que eu vou fazer aqui? Eu tô usando aqui, acho que é um color picker, alguma coisa assim. Que é essa palhetazinha aqui que eu consigo mexer na cor. Ó, aqui já ficaria legal. Vamos ver se pegou. Só que ele usou RGB aqui, né? Eu queria ele em código X. Deixa eu ver se consigo alterar para código X. Ah, consegui, pô. Que isso. Tá, eu quero um pouquinho só mais claro. Eu consigo fazer isso aqui. Cadê? Aí, ficou legal. Já tá ficando legal. Então a gente tem um formulário aqui, tá? Cadê o meu site, cara? Volta lá no projeto. Meu site é o primeiro projeto, né? Então aqui a gente já tem um formuláriozinho aqui, bem legal que ficou. Para a primeira ideia. E o que eu posso fazer aqui para deixar mais legalzinho também é no formulário eu botar um gray, né? Então, cadê? Formulário, estou fazendo errado. Um espaçamento externo, né? Não, gente, calma aí. É no div, né? É no div aqui. Eu coloquei uma classe no div. Classe formulário. Então, para pegar a classe, eu poderia simplesmente pegar a div, mas se eu criasse uma outra div, ele ia estilizar todas as divs. Eu não quero, eu só quero essa aqui em específico. Então, eu posso colocar aqui classe e pegar classe formulário com ponto, tá? Ele vai identificar que isso aqui não é um elemento e sim uma classe. Então, eu vou pegar essa classe e vou dar um pad interno de 12 pixels. 12 pixels, tá? Só para a gente ver.
12 pixels e agora a gente vai fazer o seguinte. Ele vai pegar background color. Ó, que legal. 12 pixels não ficou tão legal. 15 pixels eu acho que ficaria melhor. 15, 20. Será? Melhorou. Então é isso. Deixa eu ver aqui agora o border radius. Border radius. Estou usando sempre as mesmas funções para vocês verem que dá para ir brincando. Tá, fechou até aqui. Então vocês têm aqui alguns elementos, algumas ideias. Ó, o laranja ficou um pouquinho estranho. Aí você pode vir e pode escurecer ele um pouco. Não ficou legal. Meio termo, né? Pronto. Aí agora, acho que até a borda sumiu, né? Até a borda sumiu aqui no elemento. Então, legal. A gente criou um formulário. Eu acho que tá dando uma bordinha aqui no botão, mas é porque a gente utilizou, ó, a gente podia vir aqui e colocar border, style, solid, né? Border, a quantidade de pixels, né? Border size não wide, 3 pixels. A gente podia, só que o mais prático aqui se fazer é pegar, só colocar borda, blue, 3 pixels, né? E aqui, ó, eu vou solid, eu vou colocar ele um pouquinho mais escuro para dar a entender que ele tem uma bordinha ali, ó, tem uma bordinha ao redor, entendeu? Deixa eu escurecer um pouquinho mais, ele tá como um RGB, pronto, ó, um pouquinho mais claro, né? Só um pouquinho mais claro, tá? Foi, ó, tem uma bordinha ao redor do botão, então aí a gente sabe que ele tem uma borda acontecendo ali. Eu poderia botar aqui ready. Ó, tá vendo? Mas aí é só para vocês verem que tá funcionando. Então é isso, galera. Esse foi o primeiro vídeo mostrando aqui um pouquinho das estruturas HTML, CSS. A gente vai organizar todas as aulas a partir de agora, todas as explicações bonitinhas para vocês começarem a desenvolver os primeiros projetos de vocês. E, poxa, isso aqui ficou muito legal, espero que vocês tenham gostado. E é isso, valeu!